Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o Anderson Batista no YouTube, sejam muito bem-vindos. Uma partida frenética no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba. O Náutico chegou a estar perdendo por 3-0 em poucos minutos. Conseguiu uma reação dentro da partida, mas não o suficiente para pelo menos sair com um empate lá de Goiânia. O Vila Nova venceu a partida por 4-3. O Náutico ainda foi valente, buscou ainda, quem sabe, o empate, mas no final das contas o resultado ficou mesmo para a equipe da casa. O Vila Nova venceu, chegou aos 28 pontos, é o novo líder da Série B, e o Náutico encerra essa sequência de partidas longe de casa com esse resultado negativo. Os motivos dessa derrota do Náutico, alguns pontos importantes nesse time de Hélio e Guilherme dos Anjos, a partir de agora serão abordados aqui dentro do nosso canal. Convido todo mundo a estar conosco na nossa plataforma. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo, se inscreva dentro do nosso canal. De suma importância sua inscrição, é de graça. Deixa o like nesse conteúdo, comenta à vontade sobre Vila Nova 4, Náutico 3 e, claro, compartilha para geral para que outros torcedores do Timbu possam acompanhar o nosso trabalho. Pois bem, pessoal, um jogo onde a gente já tinha a impressão de que nos primeiros 20 minutos a partida estava perdida. O Náutico tomou um gol aos 3 minutos com Janderson, toma um gol aos 8 minutos e toma um gol aos 18 minutos. 3-0 para o Vila Nova nos primeiros 20 minutos de partida, de uma defesa perdida. Aí o torcedor vai olhar para mim, Anderson, defesa perdida com 3 volantes e uma formação que ainda tem um lateral esquerdo com características defensivas? Pois é, mesmo com todo esse aparato defensivo, muito pela necessidade das peças que até então não estavam à disposição do Náutico para essa partida, né, as peças mais ofensivas, o Náutico com 2 zagueiros, um lateral esquerdo mais defensivo e 3 volantes, e mesmo assim o Vila Nova com muita velocidade, principalmente pelos lados, e com chegadas rápidas, com trocas rápidas de passes, conseguiu envolver a defesa do Náutico por muitas vezes. Os lados do campo eles foram fundamentais para a construção desse resultado. Tanto o Janderson pela esquerda, como o Rian pela direita, o Dodô deles por dentro articulando, e o André Luiz como um centroavante. Acredito que tenha sido esse quarteto, na puxada dos contragolpes, que acabou matando o Náutico, que tem um problema sério no lado defensivo pela direita. O Náutico, quando aciona Wanderson, dá errado. O Náutico, quando aciona Matheus Silva, dá errado. Então o Náutico está precisando de um companheiro para Betão na zaga, sem dúvida. E olha que Betão também não fez esse grande jogo, mas acredito que tenha sido o menos danoso para o Náutico nesses 20 minutos terríveis do início de partida lá em Goiânia. Com 3-0 no placar, em 20 minutos, o Vila Nova só se sustentou naquela chamada pressão, naquele abafa para cima do Náutico, só umas meia hora. Foram 30 minutos de um Vila Nova mais intenso no ataque. E depois ele permitiu com que o Náutico ele atacasse um pouco mais, e naturalmente isso iria acontecer, porque não é do feitio dos clubes brasileiros estar vencendo por 2-3-0 e continuar em cima na busca por mais gols. Então o Náutico conseguiu ir para cima, conseguiu, né, de uma certa forma ter mais oportunidades, chegou a um gol com o Dodô, né, diminuiu nessa desvantagem dentro da partida, mas ainda no primeiro tempo o Náutico tomou 4-1, mais uma vez com Janderson, mais uma vez uma jogada em velocidade, né? Um jogo onde infelizmente deu tudo errado para a defesa. Não à toa, Hélio dos Anjos optou por mexer no Náutico ainda na primeira etapa. Ele acabou sacando o Leonai, perdido em muitos lances, e sacou Matheus Silva, não apenas pelas falhas, mas também porque já estava amarelado. E era um risco que o Náutico corria de, quem sabe, perder um zagueiro que, além de não estar bem, poderia deixar o Náutico numa inferioridade numérica em campo. Então ele acaba, né, tirando o Matheus Silva, tirando o Leonai, né, mexendo no time e tentando recuperar esse Náutico do baque sofrido logo no começo da partida. Com isso, com esses 4-1 de desvantagem, o Náutico foi para o intervalo. O Náutico voltou com mais uma modificação. A saída do Reginaldo, que foi outro que também foi muito afetado até pelos bons avanços do Janderson pelo lado esquerdo, direito de defesa do Timbu, né, ele acaba colocando o Arnaldo no jogo. Depois o Arnaldo sai do jogo lesionado, inclusive o Arnaldo saiu chorando de campo para a entrada do Léo Jance,
né, com já a entrada do Matheus Ribeiro. O Matheus Ribeiro passou para o lado direito e o Léo Jance fez o lado esquerdo do Timbu. E aí é onde a gente entra num ponto crucial desse Náutico. O Náutico ainda chegou aos 4-3 dentro da partida, muito porque a partida de Victor Andrade foi muito boa, mesmo com os aperreios defensivos que o Náutico sofreu ao longo dos 90 minutos mais acréscimos. O jogo do Vinícius foi mais um jogo bom. Dodô também fez boa participação, teve boa movimentação. Matheus Ribeiro, quando veio do banco de reservas, e principalmente quando passou da esquerda para a direita, conseguiu também levar o Náutico ao ataque. Então isso fez com que o Náutico pudesse minimizar um pouco essa diferença dos 4-1 e com futebol, com chegadas. Ainda coube ao garoto Luiz Cláudio, que fez a sua estreia como profissional, vindo das categorias de base do Náutico, marcar o terceiro gol. O segundo foi do Vinícius dentro da área. Mas assim, no geral, o ponto que mais me chama a atenção, primeiro, falta esse tal centroavante. O Náutico vai ter que batalhar no mercado. Não é uma posição fácil. É uma posição complicada. Clubes da Série A, eles sofrem para buscar um jogador que seja esse goleador, né? E isso o Náutico vai ter que investir um pouco mais, gastar um pouco mais para ter esse 9, para ter essa referência, esse cara que possa empurrar as bolas para as redes em jogos difíceis como os de hoje. E acredito que mais um zagueiro. Não dá para o Náutico confiar em Wanderson, confiar em Matheus Silva, tendo apenas Betão. Se o Náutico tivesse optado pela sugestão aqui do nosso próprio canal, que a gente já havia falado durante a semana, né, de um possível Náutico para enfrentar a equipe do Vila Nova, com Betão e com o Igor Fernandes fazendo a zaga, tendo o Yuri Silva no lado esquerdo, né, tendo o Reginaldo na direita, laterais mais livres, até mesmo para que um volante pudesse fazer a função de um líbero, liberar tanto o Enderson como o Luiz Felipe, que foi o que aconteceu hoje, mas não com a presença de um zagueiro pelo lado direito. O Náutico, para mim, pecou nesse aspecto e vai ter que ir no mercado em busca de um zagueiro mais robusto pensando na Série B. É uma posição também complicada, mas que dá para reforçar. Não é tão complicada como um do centroavante, mas um zagueiro pela direita o Náutico vai ter que buscar, até mesmo para reforçar um setor onde ele já vem sofrendo já há algumas rodadas. Não sou contra essa busca por Jean Carlos, bem como a do Benjamin Borassi, o argentino, né, 2 nomes que estão sendo especulados no Timbu, mas é priorizar a defesa com mais um zagueiro, com mais esse cara do combate, um cara que possa ser alto, para que o Náutico não sofra tanto em duelos aéreos, bem como também esse centroavante mais goleador. E hoje o Náutico não pôde contar com o Paulo Sérgio, não contou com o Derek, não contou com o Júnior Todinho, e isso afetou diretamente, né, a equipe que, com pelo menos 2 dessas 3 peças citadas há pouco, poderia ter chegado ao gol de empate na reta final da partida. E as opções que o Náutico tinha no banco. É outra crítica que a gente faz também, com decisões equivocadas que foram tomadas lá atrás. Lembram daquelas contratações? Felipe Cardoso, Gustavo Henrique, o Betão foi o único que acabou dando certo, mas foram contratações que o Náutico agora teve que apelar para elas, porque faltou peças no banco de reservas escasso de qualidade. Um Náutico que viu, por exemplo, a entrada de Léo Jance na esquerda. Luiz Paulo sumiu desse Náutico. É incrível, né, como a gente não vê mais falar sobre Luiz Paulo, de um cara que já está recuperado, mas que a gente não tem tantas informações sobre o jogador. E Léo Jance, a gente percebe nitidamente, não tem condições de atuar como um jogador do Náutico numa Série B, um Náutico brigando na parte de cima da classificação. Como o Felipe Cardoso, que entrou durante a partida. O que acrescentou o Felipe Cardoso durante o jogo contra o Vila Nova? Então, assim, foram escolhas equivocadas lá atrás que vão pesando agora, nessa sequência de jogos duros do Náutico, que vai continuar. Vai continuar. Quem pensou que o Náutico enfrentou o Sport, enfrentou o Fortaleza, enfrentou o Novo Horizontino, enfrentou o Vila Nova, acabou não, viu? Semana que vem, domingo, tem o Goiás pela frente. Anderson, mas o Goiás não está na parte de cima. Mas quem garante que o Goiás não vai brigar pelo G6? Quem garante isso? Goiás, que nas últimas temporadas tem se configurado como uma equipe que naturalmente briga na parte de cima da classificação. E o Náutico ainda tem o Juventude depois. Então, assim, a Série B, ela chegou num dado momento, num dado recorte, que está exigindo tecnicamente um Náutico bem mais inteiro, e o Náutico está fragilizado por conta de suspensões, lesões,
ou até mesmo escassez técnica dentro do seu próprio plantel. Então, um resultado muito na conta desses déficits que o Náutico teve hoje ao longo de todo o jogo, e pelo menos ainda mostrou uma virtude de tentar reagir diante de um cenário tão adverso como foi na noite deste sábado em Goiânia. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal. Eu sou Anderson Batista, Futebol Pernambucano é aqui, e claro, a qualquer momento a gente volta com mais novidades dentro da nossa plataforma. Forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima. Valeu!